Olá, estamos aqui hoje para falar sobre o referencial curricular do Estado do Paraná sobre a disciplina de ensino religioso. Meu nome é Renata Cardoso, estou ao lado do professor Eloy Correia e da professora Brígida Carina. Esse referencial que nós vamos tratar hoje, ele diz respeito, ele foi construído a partir de alguns documentos, as diretrizes estaduais e nacionais e a legislação estadual e nacional que embasa o ensino religioso, bem como essa construção também foi feita tanto pela rede pública estadual, municipal, como pela rede particular. Passo agora a palavra para o professor Eloy. Olá. Então, o referencial curricular do Paraná do ensino religioso está pautado nas competências específicas baseadas na Base Nacional Curricular Comum. E eles são: conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições ou movimentos religiosos e filosofias de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Essa competência, ela traz em si, em sua essência, que o aluno, na disciplina de ensino religioso, precisa conhecer as diferentes religiões, seus aspectos, tanto filosóficos como éticos, para que venha a respeitar. Também é uma habilidade específica compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências, seus saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Outra competência específica é reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor de vida. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e viver. Ou seja, o ensino religioso faz com que o aluno conheça essa diferença, mas para que ele venha a conviver, respeitar, que é o exercício da cidadania. Outra competência específica bastante importante é analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Também debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação, violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. É importante ressaltar, né, Eloy, que, na verdade, todas essas competências específicas, elas são da Base Nacional Comum e que nós trouxemos elas para a construção do referencial curricular do Estado do Paraná. E todas essas competências, na verdade, elas são questões que já vêm sendo trabalhadas dentro do Estado há muito tempo, né? Há muitos anos nós já trabalhamos essas competências específicas para que realmente a disciplina possa ser uma vivência de cidadania, né? O Paraná, ele possui uma tradição num trabalho coletivo, tanto com os professores, pesquisadores e com a Sintec, que é a Associação Interreligiosa de Educação e Cultura. E isso que nós agora que a base vem colocando como competências e habilidades, já é trabalhado no Paraná, já era um norte no qual nós desenvolvimos o componente curricular de ensino religioso. E esse referencial curricular do Paraná, então, foi construído tanto com representantes da Undime, que aqui no caso agora a professora Brígida, então, o pessoal das prefeituras do Estado, num diálogo com a Base Nacional. Esse referencial, como o Eloy falou, né, ele traz elementos da base, mas nós modificamos e adequamos muitas coisas para a nossa realidade aqui do Paraná. Então, nós vamos perceber que as unidades temáticas que se mantinham lá na Base Nacional Comum também vão estar presentes da mesma forma no referencial curricular. Passa o slide, por favor, para mim. Pode passar mais um, depois nós voltamos para esse. Então, assim, só para que haja a comparação, na Base Nacional Comum e no referencial curricular, eu fiz um recorte, nós fizemos um recorte para mostrar como, de fato, ficou. Então, as unidades temáticas que o Eloy e a Brígida vão voltar, vão retomar isso e vão explicar um pouco melhor, elas permanecem as mesmas. Os objetivos de conhecimento também
continuam com o mesmo nome, tanto na base como no referencial curricular. O que realmente vai mudar são as habilidades, que para o referencial nós vamos chamar de objetivos de aprendizagem. Tá? Então, esse é só para que todos consigam compreender a diferença entre o documento da base e o referencial curricular. No próximo slide, mostra ainda como foi construído, a partir da base, os nossos objetivos de aprendizagem. Então, aqui está um exemplo do porquê dos números, né, que mostram como é que está sendo escrito o documento. Então, os códigos alfanuméricos que estão ali descritos. EF de ensino fundamental, que é o nosso caso, que é o ensino religioso, que vai do 1º ao 9º ano. O ano que se refere, no caso 01, 02, ali eu peguei um exemplo do 6º ano. ER, que é ensino religioso, e os objetivos. Lembrando que os objetivos que estão na base, eles permanecem inalterados no nosso referencial curricular. Porém, nós podemos, a partir da consulta pública, alterá-los, aumentá-los, enfim, podemos diferenciar e aumentar esses referenciais dos objetivos de aprendizagem no nosso referencial curricular. Então, é importante também salientar que o referencial curricular do Paraná é pautado nos princípios, direitos e orientações. O aluno ele vai ter direitos de aprendizagem. E com isso, então, nós temos as unidades, podemos dividir, para melhor entender esse referencial curricular, em 3 grandes eixos: unidade temática, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. A unidade temática, ela tem como objetivo organizar o conhecimento. A partir dela é que nós vamos articular em sala de aula os objetos de conhecimento, que são os conhecimentos básicos, essenciais, que os estudantes têm o direito de aprender ao final de cada ano. Então, independente da organização curricular que seja feita, citando aqui o caso das prefeituras, o importante é que tem que permanecer, então, esses objetos de conhecimento, que são os direitos de aprendizagem. E os objetivos de aprendizagem são os desdobramentos da unidade temática e dos objetos de conhecimento. E aí a gente vê que o referencial curricular, então, ele está dividido em 2 grandes problematizações, que o primeiro é o texto introdutório, que também poderá ser alterado a partir da consulta pública, e depois o organizador curricular, que vai do 1º ao 9º ano. Pode passar lá. Então, no texto introdutório, a gente vai explicar o que nós pretendemos, né, nessa construção, repassando para os alunos, dentro desse texto introdutório. Aí, o Eloy quer começar a falar? Então, o texto introdutório do ensino religioso começa com as legislações obrigatórias, um breve histórico da disciplina, desde a época confessional até a passagem pela EDB de 96, 97, onde o ensino religioso fica proibido fazer catequese e doutrinação e passa a ser o respeito à diversidade. É importante salientar, isso está bem claro no texto, que o professor ele tem que ter uma imparcialidade ideológica, né, no que diz respeito às religiões. Então, assim, não é o professor que mais conhece sobre uma determinada religião que vai pegar essas aulas. O professor, para aplicar o ensino religioso no estado do Paraná, ele precisa ter essa imparcialidade, porque aí ele vai compreender o que nós vamos já chegar nesse ponto das 4 matrizes e englobar vários aspectos da religiosidade e da cultura do povo. Essa questão da imparcialidade, o professor tem que entender que não é aula de religião, não é aquilo que a catequista faz, que a doutrinadora faz. Ele vai trabalhar do ponto de vista da ciência. Então, um dos aspectos marcantes, tanto da base nacional como do referencial curricular do Paraná, é que o ensino religioso fica com uma área de conhecimento e que o objeto de estudo da disciplina é o conhecimento religioso. Conhecimento religioso que não exclui, por exemplo, o objeto de estudo da Prefeitura de Curitiba, que é o fenômeno religioso, e do Estado, que é o sagrado. Porque o conhecimento religioso ele engloba tanto o fenômeno religioso como o sagrado, porque eles são expressões desse conhecimento religioso. Então, o ensino religioso é uma das 5 áreas de conhecimento, então é um componente curricular, e a ciência da religião é uma das formações, além das ciências humanas,
para o ensino religioso. Então, a formação adequada são professores das ciências humanas e da ciência da religião. É importante isso, porque, assim, até o momento, nós fazíamos somente os professores de ciências humanas para aplicar, para lecionar a disciplina. Agora, através da base, vem a ciência da religião e, assim que possível, a gente vai estar incluindo isso dentro, né, das nossas distribuições de aula dentro do Paraná também. Bom, então, qual que é o objetivo do ensino religioso de acordo com essa introdução e com a base? Visa o acolhimento das diferentes identidades culturais e religiosas, na perspectiva da interculturalidade e dos direitos humanos da cultura da paz. Nós ressaltamos, a Renata já citou, a importância de que, ao tratar qualquer um dos objetos de conhecimento, que seja abordado as 4 matrizes que formam a religiosidade brasileira, a saber, a primeira religião no Brasil, que é a matriz indígena, depois a matriz ocidental, da onde está o cristianismo, porque o cristianismo vem para o Brasil da Europa, então já ocidentalizado, as religiões de matriz africana e as religiões de matriz oriental. Então, é preciso contemplar sempre, nas aulas de ensino religioso, as 4 matrizes que formam a religiosidade brasileira. Então, aqui, né, Eloy, acho que fica mais claro aquilo que nós já havíamos comentado a respeito do objeto de conhecimento, das unidades temáticas. Então, assim como já fazíamos anteriormente, mostrando como se desdobrava os conteúdos a partir do objeto de estudo, aqui novamente nós fizemos isso. Então, ficou o objeto de estudo como sendo o conhecimento religioso, as 3 grandes unidades temáticas, que são identidades e alteridades, manifestações religiosas e crenças religiosas e filosofias de vida. Esses 3 grandes unidades temáticas é que vão se desdobrar para os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem, que nós vamos também falar. Então, quer dizer que em cada objeto de conhecimento, aquele conteúdo básico trabalhado em sala de aula, você vai estar abordando identidade, alteridade, manifestação religiosa, crenças e filosofias de vida. E aí, então, eu vou passar para a professora Brígida falar tanto dos objetos de conhecimento do primeiro ao 9º ano, como foi construída essa passagem que se dá da prefeitura para o Estado. Então, conforme é previsto na LDB, para a definição desses conteúdos do ensino religioso, é preciso ser ouvido uma entidade civil organizada, que no caso do Paraná é a Sintec. E ao elencar esses conteúdos, então, na proposta da Base Nacional Comum, foi mantido, então, os objetos de conhecimento, porém, em respeito a esta caminhada, esse trabalho desenvolvido no estado do Paraná, nós complementamos com objetos de conhecimento já trabalhados em todo o estado. Muitos municípios, né, seguem também uma forma de hierarquização, seguem esses conteúdos também. Então, como um exemplo ali do primeiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, nós colocamos também a questão dos lugares sagrados, as organizações religiosas, símbolos religiosos, festas religiosas, ritos e rituais, linguagens sagradas, que são os textos orais e escritos. Então, esses conteúdos fazem parte de um rol de conteúdos e objetos de conhecimento que já são trabalhados no estado do Paraná e em muitos municípios. Recentemente, tivemos a construção aí do currículo do município de Curitiba, e a ideia de complementar esse rol de objetos de conhecimento é que esse trabalho seja contemplado também, né, em respeito a esse trabalho que já tem sido feito. A ideia também de complementar com esses conteúdos é no sentido de que, ao pensar ao longo de um ano letivo, por exemplo, o primeiro ano, a base traz o eu e o outro, a imanência e a transcendência, sentimentos, lembranças, memórias e saberes. Então, imaginamos, ao longo de um ano letivo, onde, em média, por bimestre, numa divisão, teríamos 10 aulas, né, por bimestre, ou seja, 40 aulas ao longo de um ano letivo, trabalhando somente a questão do eu e o outro, a imanência e a transcendência, sentimentos e lembranças.
Pensamos nesse sentido também de contemplar os demais objetos do conhecimento por conta de que, na articulação com os outros componentes curriculares, por exemplo, no caso dos lugares sagrados, isso também vai estar sendo trabalhado em outros componentes, como na geografia. Os símbolos religiosos, primeiro ano, em língua portuguesa e matemática, esse aluno também vai estar trabalhando a questão das simbologias, dos sinais gráficos, de placas de trânsito, de números, letras. Então, é muito fácil essa articulação com os outros componentes curriculares. Esse arranjo, essa distribuição, então, de objetos de conhecimento, ele atende também de uma forma gradativa. Então, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nós podemos ver ali que se repetem alguns objetos de conhecimento, e o que vai dosar essa complexidade ano a ano serão os objetivos de aprendizagem. Ou seja, no primeiro ano esse estudante vai começar a se familiarizar, identificar, reconhecer símbolos, lugares, festas. No segundo ano, ele já começa a distinguir, né, a identificar e reconhecer e distinguir nas tradições religiosas, nas organizações religiosas, esses símbolos, esses lugares, e assim por diante. Então, uma forma gradativa de se trabalhar esses objetos de conhecimento. Já no quarto, quinto e daí posteriormente nessa ideia de continuidade para o sexto ano, esses objetos do conhecimento eles vão se ampliando até atendendo ao nível, né, cognitivo do estudante, atendendo também a essa ideia da abstração, né? Nessa idade, os estudantes já têm uma ideia de abstração, então podemos trazer essa complexidade dos objetos de conhecimento. Então, atendendo a toda essa proposta também de equidade, de equiparar, né, a nível nacional, é que nós mantemos os objetos de conhecimento propostos na base e ampliamos para a nossa realidade aqui do Paraná, em respeito ao trabalho de todos os municípios. É importante salientar que nesse trabalho conjunto da prefeitura, da Undime, ou seja, do representante da prefeitura, no caso aqui representado pela professora Brígida, e do Estado, nós procuramos dar uma continuidade para que não houvesse um rompimento, trabalhar certos objetos de aprendizagem de primeiro ao quinto, e daí quando o aluno vai para a escola do Estado, sexto, sétimo, oitavo e nono, trabalhar outros objetos de conhecimento. Para não haver, então, um rompimento, nós demos uma ideia de continuidade. Os conteúdos que são trabalhados do primeiro ao quinto também são trabalhados do sexto ao nono. O que muda é a profundidade, o que muda é a amplitude com que se aborda aquele conteúdo. Então, como a Brígida já falou, você passa apenas do identificar para o reconhecer, você passa apenas do conhecer, então, mais para analisar, frente, analisar, ressignificar. O importante disso tudo é salientar que a presença do ensino religioso na Base Nacional Curricular Comum e agora no referencial curricular do Paraná fortalece a disciplina como área de conhecimento. Aliás, fortalece o componente curricular como área de conhecimento e um componente que tem como objetivo o respeito à diversidade cultural e religiosa, o que é diferente da aula de religião. A aula de religião é num lugar sagrado. Na escola pública, é o ensino religioso escolar como área de conhecimento pautado, então, nos objetivos de aprendizagem. Cabe salientar também que, assim, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento, apesar deles já virem da base, dessa construção que foi feita da base, e nós, né, mantemos aqui no referencial, os objetivos de aprendizagem, esses vão ser os professores que vão fazer de acordo com a sua realidade da sua escola, né? Então, a gente não vai propor aqui, a gente vai dizer o que é importante para que o aluno saiba identificar, saiba compreender o final de cada ano. Porém, quem vai, de fato, desenvolver a aula em sala de aula é o professor que vai estar com seus alunos e que conhece a sua realidade. Então, os arranjos que se faz
que se fazem a partir dos objetos de conhecimento, eles são vários, eles são inúmeros, né? E é por isso até, inclusive, que nós não vamos citá-los aqui, porque não teríamos nem tempo hábil para fazer tudo isso, certo? Mas, enfim, os arranjos são possíveis e dá para se fazer, assim como a professora Brígida acabou de dizer. Né? O objeto de conhecimento, que é o objeto de estudo, está ligado aos objetivos de aprendizagem, e esses arranjos vão ser feitos nas prefeituras. O importante é garantir os direitos e expectativas de aprendizagem. Enfim, acho que vamos chegando ao final, né, da nossa escola interativa. A professora Brígida quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Dar um tchau? Então, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar contribuindo com esses anos iniciais, né, do ensino fundamental, garantindo os direitos da aprendizagem e respeitando todo esse trabalho que já tem sido desenvolvido aqui no estado do Paraná. Professor Eloy? Então, me despedi de todos, dizendo que está aberta a consulta pública sobre o referencial curricular do Paraná. Então, vocês podem fazer suas análises, dar sua contribuição. E quem tiver alguma dúvida sobre o ensino religioso, tem o site da Sintec, portal da Sintec, página no Facebook, onde você encontra materiais e também pode buscar bastante informações para suas aulas de ensino religioso. Bom, muito obrigada a todos que estão assistindo e até uma próxima.